Bom, nesse problema, nós temos aqui um circuito com, em princípio, duas malhas, tá? Uma aqui e a outra aqui, com duas fontes. Tá? Então, o problema diz que são duas fontes ideais, ou seja, são fontes que têm uma certa força eletromotriz, mas não têm resistência interna, ou têm uma resistência interna tão desprezível que nós vamos considerá-las nulas. Então, são duas fontes ideais e esse conjunto de resistência, todas elas de mesmo valor, 2 ohms, que eu vou considerar aqui um valor R, simplesmente. E ele diz que essa linha aqui, ó, está aterrada, está então a um potencial zero. Então ele quer saber quais são os potenciais, a diferença em V1 e em V2. Bom, vamos então calcular a corrente, tudo mais, um problema para poder resolver. Mas para começar, vamos notar o seguinte: esses dois resistores aqui, ó, eles estão em série. Então a gente pode simplificar o nosso circuito colocando um resistor de resistência equivalente 2R. Da mesma forma, esses dois resistores aqui estão em paralelo. Olha só, esse ponto e esse ponto são os mesmos, esse ponto e esse ponto são os mesmos, portanto, esses dois resistores estão submetidos à mesma diferença de potencial. Bom, dois resistores R em paralelo, eu posso trocar por um resistor de resistência R sobre 2. E escrever esse circuito dessa forma aqui, olha. Eu tenho o ε1, eu tenho um resistor aqui, ó, de resistência 2R, depois eu tenho um resistor de resistência R sobre 2, aqui está, a fonte, e um outro resistor R, esse aqui embaixo, entre V2 e V1. Bom, para calcular a corrente, podemos perceber o seguinte: agora eu tenho um circuito de uma única malha, então fica bem mais fácil. Além disso, essa única malha pode ser desenhada da seguinte forma: olha, lembra, se eu tenho um circuito com uma única malha, eu posso trocar a posição dessa fonte com esse resistor e escrever, por exemplo, um circuito que eu tenha uma fonte ε1, um resistor 2R, um resistor R sobre 2 e um outro resistor R, esses três aqui em série. Então, eu posso transformar esse circuito em um circuito que tenha uma fonte ε1, outra fonte ε2 e no meio uma resistência equivalente dada pela soma de 2R mais R sobre 2 mais R. Então, a resistência equivalente é dada por 7 sobre 2R. Então, agora, dá para calcular facilmente a corrente, porque eu tenho um circuito de malha única, conheço a resistência equivalente e conheço as fontes. Então, vamos lá. Vamos considerar aqui meu circuitinho e eu vou supor que a corrente está no sentido horário. Por quê? Porque é arbitrário. Porque sim, simplesmente, eu posso escolher horário ou anti-horário, não tem problema. Então, com essa adoção de corrente em sentido horário, eu vou correr aqui o circuito e analisar os potenciais. Então, desse ponto aqui, ó, quando eu saio daqui e passo para cá, eu ganho ε1 volt. Então, aqui, ó, ε1. Quando eu atravesso o resistor equivalente desse ponto para esse, no sentido da corrente, então, se a corrente vem da esquerda para a direita, essa é a minha suposição, então o potencial aqui é maior do que o potencial aqui. Então, eu vou, ao atravessar o resistor, perder uma certa potencial. Quanto que é esse potencial? R equivalente vezes I. Então, aqui, ó, ε1 menos R equivalente vezes I. Bom, e agora a fonte. Quando eu passo daqui para cá, então repara que o potencial é maior do que aqui. Eu vou atravessar a fonte no sentido de maior para o menor potencial. Então, eu vou diminuir menos ε2 e volto para a mesma posição. Então, ε1 menos R equivalente I menos ε2 igual a zero. Esses sinais porque eu escolhi caminhar aqui, eu escolhi a corrente no sentido horário. Bom, vamos lá então. Dessa equação, eu posso isolar quanto vale o I. Então, isolando aqui, o I vale ε1 menos ε2 por R equivalente. Ou, trocando R equivalente, que eu sei que ele vale 7,5 de R, eu posso escrever então que a corrente que flui por esse circuito é ε1 menos ε2 sobre R, multiplicado por 2,7. Se eu substituir os valores, eu conheço o valor de ε1, que é 5, ε2, que é 12, e R, que é 2,
Se eu substituo, eu encontro que a corrente é menos 1 ampere. Opa, o que significa esse menos? A conta está errada? Não, a conta não está errada. Simplesmente significa, esse sinal negativo, significa que minha proposta de corrente horária está errada. O correto é o sentido contrário. Então, a corrente aqui é anti-horária. Então, esse menos significa que eu concebi o problema com corrente no sentido horário, porém, os resultados me falam que o correto é no sentido anti-horário. Então, simplesmente significa isso, esse menos. Bom, ele quer saber agora quanto vale o potencial no ponto aqui, de V1, e no ponto V2. Bom, vamos retomar aqui o nosso circuito. Então, aqui está a fonte, o 2R, aqui dois equivalentes, o meu R sobre 2, a fonte, e o outro R aqui. Então, vamos lá. Vamos calcular quanto vale V1 e V2. Então, vou notar o seguinte, o ponto A, aqui em cima, está aterrado. Então, por definição, eu posso escolher um valor arbitrário. Vou escolher o valor 0, é o mais fácil que tem. É o mais cômodo. Então, o potencial aqui é 0. Então, eu vou escrever o seguinte, vamos caminhar de A até V2, por exemplo, por aqui, ó, no sentido da corrente. Lembra que deu aquele menos? Então, o sentido agora é anti-horário. Então, quando eu saio daqui e caminho no sentido da corrente, eu quero dizer que o potencial aqui é maior do que o potencial aqui. Então, quando eu atravesso nesse sentido, da direita para a esquerda, eu tenho aqui, ó, então, VA menos 2R vezes I, está aqui, ó, VA menos 2R vezes I. Agora eu vou atravessar a fonte no sentido de maior para o menor potencial. Então, menos ε1 igual a V2. Então, essa é a equação desse trecho aqui. Ó. E eu posso fazer também de A até V1. Por exemplo, a corrente, eu sei que ela está subindo aqui. Então, se ela sobe, o potencial aqui é maior do que aqui. Então, quando eu passo de A para esse ponto aqui, ó, eu estou aumentando o potencial. Aumentando de quanto? De R sobre 2 vezes I. Então, veja a nossa equação aqui. Ó. Eu saio de VA, ganho R sobre 2 vezes I, e vou atravessar a fonte do maior para o menor potencial. Então, eu vou perder ε2 volts, e vai dar V1. Então, aqui eu tenho minhas duas equações. Bom, só que eu sei que o VA é 0. Então, eu posso pegar as equações e escrevê-las assim, ó, V2 igual a menos, entre parênteses aqui, ó, ε1 mais 2RI, e o V1 é igual a menos ε2 mais R sobre 2I. Substituindo os valores de ε1, ε2 e R, e o I, que já foi calculado, a gente conclui que V2 é menos 9 volts e V1 é menos 11 volts. Por que menos? Como for? Menos porque nós adotamos aqui como 0. Se eu tivesse aqui escolhido o valor 100, ali seria outro valor. Se eu tivesse menos que 50, seria outro valor. Então, como eu escolhi 0, esse potencial V1 aqui, tá? Ele é 11 volts mais baixo do que esse aqui. Então, se aqui fosse 111, aqui seria 100. Simplesmente isso. Então, vamos lá. Essa diferença, V2 menos V1, vai dar 2 volts. Esse valor aí é coerente? Vamos ver. V2 menos V1 é 2 volts, positivo. Então, quer dizer que o potencial em V2 é maior que o potencial em V1. Então, a corrente tem que sair aqui da esquerda para a direita. O que está correto é o sentido da corrente. Então, sim, V2 é maior do que V1. Está correto isso. E o valor? Quanto será que esse 2 volts é correto? É fácil. Se eu sei que aqui eu tenho um resistor R, no qual atravessa uma corrente I, a diferença de potencial entre os terminais deles é R vezes I. Como R é 2 ohms e I é 1 ampere, então essa diferença é 2 volts, também coerente com o nosso resultado. Então, está tudo aqui bem coerente.